Aqui a nossa ênfase com você está nesse encontro. Eu me refiro a esse encontro com esse instante, com esse momento, com aquilo que esse momento aqui revela. Ele tem algo a revelar quando o passado não está presente. Aqui nesse canal, estamos trabalhando com você o fim desse movimento que é o velho movimento do pensamento. E vamos investigar com você aqui de onde procede esse movimento. Qual é a origem desse movimento? De onde vem esse movimento? Então, estamos nos deparando com algo aqui fundamental. Porque nós temos aqui uma porta, na realidade, um grande portal que se abre para nesta vida a verdade da vida se revelando. Nesse extraordinário movimento dela, nesse misterioso e indescritível mover dela própria, sem o passado. O que é esse passado? Repare, não existe tal coisa como o passado. O passado é algo que o pensamento tem introduzido em nossas vidas e transformado nossas vidas em uma vida particular, egocentrada, separada dessa totalidade, desta coisa indescritível que é esse mover da vida, onde o tempo não está. Então nós temos um elemento em nossas vidas do qual nós precisamos realmente nos livrar. É esse elemento do passado. Algo que o pensamento tem estabelecido como sendo real. Observe como é simples isso. Toda a noção que você tem de tempo, aqui nesse instante, agora, nesse momento, é uma noção que você só tem essa noção em razão da presença do pensamento. Repare como é interessante isso. A vida é inegável agora aqui. Podemos negar a realidade da vida. Só que a vida é aquilo que acontece agora aqui. No entanto, se eu pergunto a você quantos anos você tem, você diz: tenho 20 anos, tenho 30 anos, tenho 50 anos. Com a sua resposta, você me remete a uma ideia, a um pensamento sobre o tempo. Então você está me dizendo que você já está vivo há 20 anos? Há 30, há 50 anos? Veja, a vida é aquilo que está aqui nesse instante ocorrendo. E quando você diz estou vivo há 20 anos, essa expressão 20 anos nos remete à ideia, a um pensamento sobre o passado. O passado é o tempo. Mas a referência do passado é o pensamento. Então, o pensamento é o passado. E a presença do passado é o tempo. Então, nós temos o pensamento, o passado e o tempo. Os três aparecem juntos. Sem o pensamento, não existe o passado. Sem o passado, não existe o tempo. A nossa vida é a vida de alguém que tem por ideia, por pensamento, essa noção, a noção do tempo.
Então agora nós temos mais um elemento presente. Reparem como é interessante isso. Nós temos alguém. Quando falamos em pensamento, passado e tempo, temos alguém. Qual será a verdade desse alguém? Sem o passado, sem o pensamento, sem o tempo. É isso que estamos investigando aqui com você. Aqui estamos lhe propondo tomar ciência nesta vida da própria vida. A vida é aquilo que aqui está presente. Sem o pensamento, não existe o tempo. Não existe o passado. Não existe alguém. Isso pode soar muito estranho para você. Mas alguns seres humanos realizaram esse natural estado de ser. É assim que tenho chamado esse estado. Eu chamo de natural estado de ser. Alguns gostam de expressões como iluminação espiritual, ou despertar espiritual, ou despertar da consciência. Outros pegam essas expressões e interpretam de diversas formas. Então, há toda uma ideia aí fora também, que é só um pensamento sobre o que isso representa. Então, cada um descreve iluminação, ou despertar, ou realização de Deus do seu jeito. Não é nesse sentido que nós usamos aqui também essas expressões. Temos inúmeros vídeos aqui no canal, na verdade, centenas deles. Tanto nesse canal como em nosso outro canal. Depois você dá uma olhadinha lá. Aqui nós usamos essas expressões. Você tem um link aqui na descrição do vídeo para conhecer o outro canal. Nós usamos aqui essas expressões em um sentido muito claro, dizendo para você que o seu natural estado de ser é pura consciência. E diferenciamos claramente dentro dessas falas, nesses encontros, a diferença entre essa real consciência, essa pura consciência, e esta consciência comum a todos nós, que é a consciência de alguém. Então, temos agora esta outra coisa. Então, acabamos de descobrir isso, que a ideia, que é o pensamento, cria a noção de tempo, a noção de passado, a noção de alguém, enquanto a vida está agora, aqui, acontecendo. E esse pensamento, que também é esse alguém, tem essa noção de consciência, que é a consciência do eu. Há uma realidade presente, e essa realidade é a vida. Essa vida é o que eu acabo de chamar aqui de real consciência. Veja, não se trata da consciência do eu, dessa consciência de alguém. Então vamos com calma olhar para tudo isso aqui. A noção é que a presença de alguém é a ideia de alguém separado da vida. Então tem eu e o mundo, eu e o outro, eu e a vida, esse eu é a autoconsciência, é a consciência desse eu, o que não é outra coisa a não ser a presença de uma ideia. Então, esse eu, essa autoconsciência, é, na realidade, um conjunto de pensamentos presentes.
Então aqui nós temos a origem do pensamento. O pensamento se origina nesta consciência, que é a consciência do eu, desse sentimento de uma identidade que não é só um pensamento, é um sentimento também, linkado a uma sensação também. Então, o pensamento se identifica com o sentimento que o corpo tem, com a emoção que ele tem, com a percepção que ele tem. Então, nós temos o pensamento, sentimento, sensação, percepção. Isso é o eu. Essa é a consciência do eu. Essa consciência é a ilusão de uma identidade presente na vida. Compreendam isso. Nós precisamos tomar ciência desta verdade, da ilusão sobre isso, para de fato, nesse instante, se revelar aquilo que está fora desta ilusão. Nós estamos já há milênios vivendo assim, na ilusão do alguém, na ilusão do eu, na ilusão do tempo, na ilusão da identidade que é esta consciência do eu, onde temos um nome, uma história, naturalmente um passado. Estamos vivendo esse momento como sendo o presente e estamos caminhando para o futuro. Veja, tudo isso tem por princípio a ideia, que é o pensamento. Uma aproximação da verdade sobre si mesmo irá lhe mostrar que isso não passa de uma ilusão. É só uma configuração, um desenho do próprio pensamento, nos dando a ilusória existência de uma identidade presente na vida. Então tem a vida e esta entidade. Isso é algo completamente falso, completamente ilusório. Aqui estamos juntos com você, explorando esse assunto. Aqui estamos falando com você nesse canal do despertar de sua natureza divina, do florescer do seu natural estado de ser. Eu sempre prefiro chamar isso de natural estado de ser do que de iluminação espiritual. Embora aqui no canal, como disse agora há pouco, faço muito uso dessas expressões. Porque é como as pessoas intelectualmente pensam a respeito disso, imaginam sobre isso. O que é algo completamente também equivocado. A imaginação sobre isso não é a realidade. Assim como a palavra sobre isso não é a realidade. Nós estamos aqui nesta vida para assumir a verdade do que isso representa. O meu professor chamava-se Ramana Maharaj. Está aqui a foto dele. O sábio de Arunachala, lá do sul da Índia. Em seus dias, ele compartilhava com as pessoas a respeito do florescer desse natural estado de ser. E a sua aproximação desse assunto era muito direta. Quando ele colocava para aqueles que se aproximavam dele a importância da Atma Vichara. A palavra Atma Vichara
Em nosso português, seria a palavra mais próxima disso, a autoobservação ou a autoinvestigação. Alguns traduzem como autoinvestigação, eu também prefiro como autoobservação. Descobrir o que é observar suas reações, observar todo esse movimento do eu, desta consciência, que é uma consciência ilusória. É a consciência que dá esta base para uma identidade que se move na experiência como sendo o experimentador da experiência. Ou seja, há uma separação entre a experiência e o experimentador. Essa é a ilusão da dualidade. A compreensão da verdade é a não dualidade. O fim para esta separação, para essa ilusão entre a experiência e o experimentador, entre o pensamento e o pensador. Notem que você carrega isso nesta consciência que é a consciência do eu, que é a ilusória consciência da ego-identidade. Você carrega a impressão ilusória de ser o pensador dos pensamentos, de ser o experimentador das experiências, de ser o observador daquilo que você está vendo. Veja, isso parece muito real, muito verdadeiro, mas essa sensação está nesse modelo de dualidade. É o pensamento que está sustentando isso. Porque é o pensamento que está sustentando toda essa noção de tempo, de alguém presente que veio do passado, que tem uma história, que tem uma memória, que está nesse presente caminhando para o futuro, em razão de uma ilusão, a ilusão da identificação com esse corpo. Então você se vê como alguém, porque você se vê como alguém presente no corpo, tendo uma mente e vivendo no mundo. Um olhar direto para tudo isso é o fim para essa condição. Então, a Atma Vichara de Ramana Maharshi é descobrir o que é olhar para todo esse movimento interno. É exatamente isso que trabalhamos com você aqui, dentro desse canal. Um detalhe importante, não se trata de uma técnica, de uma prática. Nós não estamos diante de algo mecânico, como uma técnica ou uma prática, como em geral se entende aí fora a prática da meditação. Aqui, Atma Vichara é a aproximação direta da real meditação, de uma forma vivencial, de uma forma prática, mas não de uma prática meditativa. Tudo isso estamos estudando com você, aqui, dentro desses encontros. Descobrir a verdade sobre si mesmo requer o esvaziamento de toda esta ideia. Aqui, a ideia criou um conjunto. Um conjunto onde todo o conteúdo desse conjunto, onde esse conjunto ele é constituído de imagens,
de pensamentos, de sentimentos, emoções, sensações. Então, essa ideia é o nome desse conjunto. Então, a ideia básica, que é o pensamento, estabeleceu tudo isso como sendo real aqui na vida. Então, quando usamos expressões como minha vida, estamos nos referindo a uma ilusão, a um equívoco, a uma confusão mental. Aqui estamos trabalhando com você o fim para tudo isso, o início da realidade divina se mostrando nesse instante. O que é o fim para o passado? O fim para o tempo, para o pensamento, para esse alguém? Assim, a verdade da autoinvestigação, ela lhe aproxima de uma qualidade de inteligência, diferente de todo tipo de inteligência que nós conhecemos. Nós conhecemos aí fora a inteligência espacial, inteligência emocional, a inteligência lógica. Enfim, há diversas formas de inteligência. Aqui não estamos fazendo uso da inteligência lógica, da inteligência espacial ou da inteligência emocional. Aqui estamos trabalhando com você o florescer ou o despertar da inteligência. O despertar da inteligência é o despertar da inteligência espiritual. A inteligência do sábio. A inteligência daquele que está vivendo fora do tempo. Veja, não há tempo agora aqui. Sim, nós temos o tempo do relógio. De uma forma prática, se você tem um compromisso amanhã, às 2 horas da tarde, você faz uso do tempo cronológico para não se atrasar, para não chegar lá depois da hora. Então, nós fazemos o uso do tempo cronológico. Então, o tempo cronológico é o tempo que a ciência humana tem estabelecido. Então, entre o nascer do sol e o pôr do sol, nós estabelecemos toda essa noção de tempo cronológico. Então, os dias, as semanas, os meses e os anos se sucedem em razão do tempo cronológico. Mas nós temos a ilusão de um tempo que é o tempo psicológico. E é nessa ilusão que estamos dizendo que somos alguém, que temos 20 anos, que temos 50 anos, que já chegamos aos 70 anos. Veja, o corpo está no tempo. Ele teve vários dias, vários meses, vários anos. Mas psicologicamente, internamente, não existe tal coisa como o tempo. Isso é uma criação do pensamento. Portanto, a ideia de ser alguém dentro do corpo é uma ilusão. Então, esse sentimento, pensamento, percepção e sensação de ser alguém é uma construção da ideia, do pensamento, desse conjunto de lembranças, memórias, imagens. O corpo passou por diversas experiências e guardou essas experiências. Essas experiências fazem parte do passado. Veja como é importante aqui termos uma aproximação nova de tudo isso.
Você não pode confundir a memória, a lembrança, a experiência passada com a vida. Isso não é a vida agora, aqui. Não é a realidade do seu ser. É só a ideia, a imaginação de alguém. Quando o pensamento, nesse formato de história, lembrança, memória, surge nesse instante. O problema aqui é que estamos vivendo assim. E é isso que tem criado todo tipo de problema em nossas vidas. Estamos vivendo no passado. Portanto, vivendo no tempo. Todos os problemas que você tem na sua vida são problemas desta sua vida, que é a vida orientada pelo pensamento, orientada pelo tempo. É o pensamento em você que sustenta a ansiedade, preocupação, medo, o conflito dos desejos. Sustenta em você a inveja, a dor de não ter o que o outro tem, de não ter conseguido aquilo que ele conseguiu. Há uma dor presente. Toda forma de sofrimento psíquico está presente em nós, nesse mim, nesse eu, em razão desta ilusória identidade que é a pessoa, esse alguém. É por isso que o despertar da inteligência, da verdade da inteligência, desta real inteligência, dessa espiritual inteligência, é o florescer da sabedoria. Isso é o fim para o sofrimento humano. É o fim para essa confusão que tem sido nossas vidas. Na relação com o marido, com a esposa, com os filhos, com colegas de trabalho, com o mundo à nossa volta, em nossa relação com nós mesmos, porque está presente a depressão, a ansiedade, a dor da solidão. São inúmeros os problemas que temos, porque são problemas que neste ego nós somos, neste eu nós somos. Veja, esses problemas não estão separados e à parte desse pensamento, sentimento, sensação e percepção do eu. Isso é algo que integra esse eu, faz parte desse eu. Uma vez livres do eu, estamos livres de tudo isso. Uma vez livre desse sentido do tempo, estamos livres do pensamento. É o pensamento que sustenta em você todos esses quadros de desordem psicológica, desordem emocional. Será possível uma vida livre de sofrimento e, portanto, de problemas? Uma vida livre de problemas e, portanto, de toda forma de sofrimento? A resposta para isso é sim. Uma vida livre do ego. Então não há mais a inveja, a ambição, o medo, todas as contradições dos desejos. Então há um novo olhar, um novo sentir, um novo pensar, um novo agir, uma vida em amor, em paz, em liberdade, em felicidade. Essa é a vida nesse instante, onde não existe mais o tempo. Não há mais esse tempo psicológico.
Isso é o fim do tempo psicológico. Isso é o fim desse mim, desse alguém. Então, aqui nesses encontros, esse é o nosso empenho juntos. Não basta ouvir uma fala como essa. Eu quero lhe convidar a participar de encontros para começar a viver isso na sua vida. São os nossos encontros online. Algo começa a acontecer de uma forma muito real, de uma forma poderosa, algo surge em sua vida nesse instante, quando o pensamento não está. Então, nós temos encontros online com esse propósito. Sábado e domingo estamos juntos. É um final de semana. 2 dias juntos. Temos encontros presenciais, temos retiros também. Quando você mergulha de verdade nesse trabalho, algo começa a acontecer. É o fim desta condição psicológica de identidade egóica, é o fim desse modelo de tempo que o pensamento tem construído e sustentado, onde esse alguém, com esse sentido de separação de Deus, está sustentando uma ilusória vida. Então, realizar aquilo que você é a única coisa que importa nessa vida. Então, eu quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. E se aproximar também de encontros presenciais e retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nosso trabalho juntos aqui é rompermos com esse sentido de separação, com essa dualidade. A dualidade é essa noção equivocada de um eu presente, agora, aqui. Esse eu é essa memória, que é o pensamento,